Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Lauro Araújo, licenciado em Letras pela Universidade Católica, também em História pela UFSAL, especialista em Educação pela UFB e autor do livro ABCD das Escolas, Automutilação, Bullying, Conectividade e Depressão, lançado pela editora CRV. Eu quero, de maneira objetiva, falar aqui um pouco com vocês hoje sobre literatura, em especial sobre a escola barroca, né? Um conteúdo aí abordado pelo primeiro ano do ensino médio. Vou iniciar falando sobre o barroco europeu. Depois a gente traz uma outra contribuição, um outro vídeo falando sobre o barroco no Brasil e os seus autores, tá? O barroco, ele é apresentado pelos críticos literários como a chamada arte da indisciplina, tá? Vamos lembrar também que a escola literária, ela não é só de livros, né, de literatura, ela perpassa também a temática e a questão das outras artes, pintura, enfim, as várias artes têm que estar relacionadas para que a gente configure, então, uma dada escola literária, tá? E o barroco, ele surge num momento conturbado, né? As ideias renascentistas e um afastamento da religiosidade do homem para com Deus é latente, né? Nesse período. As escolas anteriores, né? O classicismo, por exemplo, trabalha muito esse distanciamento, e o barroco ele vem com uma proposta também de resgate dessa aproximação com Deus e de narrar os conflitos espirituais que o homem possui, tá? É muito comum você associar o barroco à questão religiosa. Os próprios estudos literários que se fazem mostra sempre alguma imagem de igreja, né? A questão do ouro, aquelas igrejas bem construídas, as imagens todas ornamentadas. Então, isso é muito comum, essa associação, porque realmente é real e é desse período, tá? Vamos lembrar que 1517 é um ano interessante porque ele é o ano que surge a chamada religião protestante, a igreja protestante. Martinho Lutero rompe com a igreja católica e cria dessa cisão um novo movimento espiritual, né? Então, tanto a Igreja Católica como a religião protestante está buscando reaproximar o homem de Deus, daquele caminho do qual ele se afastou e que as ideias renascentistas corroboraram para esse afastamento, para esse questionamento sobre quem é Deus, né? E do porquê buscar a um Deus, tá? A linguagem barroca, ela é uma linguagem que vai expressar nitidamente os sentimentos de cada artista com relação aos temas abordados, né? Mas essencialmente o que você vai encontrar, como eu falei, é esse aspecto do conflito, né? Do conflito de ideias, do conflito dos elementos a serem trabalhados, né? A dubiedade do homem, o homem que quer ser salvo, mas ao mesmo tempo quer viver da sua carnalidade, do seu pecado, e aí entende que esse pecado o afasta da possibilidade de salvação, tá? No mundo, já que a gente está falando de Europa, do surgimento, melhor dizendo, né? No mundo, o barroco ele teve outros nomes, né? E aí esses nomes são associados ou ao lançamento de uma obra específica ou ao sobrenome do primeiro autor, do primeiro artista, daquele que inaugura. Eu vou citar só alguns exemplos. A questão da Itália. O Giambattista Marini é quem faz a fundação do Barroco na Itália, e lá ele passa a ser conhecido como marinismo, né? Na França, ele é conhecido como preciosismo devido à preciosidade com a qual os versos eram construídos, eram feitos, né? Na Espanha, ele vai ser conhecido como gongorismo, por causa do Luís de Góngora, que é quem vai inaugurar. Mas para nós, em especial Portugal e Brasil, nós vamos trabalhar com a nomenclatura de barroco, né? É dessa escola aí que nós estamos falando, certo? Algumas das características dessa literatura barroca é a questão da efemeridade do tempo e o chamado carpe diem, que também vai ser explorado depois no arcadismo, né? Essa coisa do aproveitar o dia, mas
O arcadismo vai focar muito no elemento de aproveitar o dia. O barroco ele está preocupado com a questão de convencer o leitor dele de que o tempo é curto, é breve. E quando ele fala de tempo, ele não está falando somente do aspecto do dia, não é uma leitura cronológica, né? Ele está falando do elemento vida. A vida é breve e esse homem precisa buscar encontrar-se novamente com Deus para que ele possa ter assegurado a salvação da alma dele, porque essa sim é eterna, né? Essa alma tem uma duração maior do que o corpo físico. Então, a efemeridade é uma característica muito presente dentro da literatura barroca. Outra característica presente é a questão do cultismo, né? E também do conceptismo. São duas outras características. O cultismo no rebuscamento formal, né? da própria construção do jogo de palavras dentro da literatura barroca. Já o conceptismo é a questão das ideias, da sutileza, de como essas teorias serão apresentadas e defendidas. E o último aspecto é o jogo claro-escuro. Você vai encontrar isso nas artes plásticas barrocas, né? Uma presença muito forte desse jogo claro-escuro, e você vai encontrar isso também nas narrativas dos poemas, dos versos barrocos, né? E esse aspecto claro-escuro, ele pode trazer para você uma lembrança da própria visão de céu e inferno, né? Então a claridade remete à ideia de céu, né? E a escuridão remete a essa ideia de inferno, tá? Então esses aí são os aspectos que compõem a inauguração do barroco, né? Então a gente compreende aí um período de grandes manifestações e de revoluções no sentido ideológico, tá? Uma tentativa de resgatar o homem para os caminhos de uma divindade, né? De uma religiosidade, tentar reimpregnar o conceito religioso dentro da vida humana através da literatura e das outras possibilidades artísticas, um conflito entre protestantes e católicos, uma ação inclusive violenta da Igreja Católica no sentido da Contra-Reforma, né, para justamente barrar a expansão protestante, certo? E antes a Companhia de Jesus é criada, e o que é a Companhia de Jesus? Né? Um movimento para poder justamente propagar as ideias católicas, envio de missionários católicos aos espaços, para que eles possam pregar sobre a Igreja Católica. E a Contra-Reforma é justamente aquele momento mais duro, né, de embate entre as religiões. E no meio disso, você tem aí o ser humano questionando-se se ele deve ser católico, se ele deve ser protestante, se ele não deve ser nada disso, se ele deve ser ateu, se ele julga a existência de Deus ou não. E em meio a essas ideias está a atenção dos poetas e artistas barrocos, tentando justamente trazer esse paralelo, tentando trazer esse convencimento de que o homem precisa sim de Deus e de que o homem precisa entender a sua existência efêmera e justamente voltar-se para o Criador que é eterno, tá? Essa seria uma síntese do entendimento do surgimento da literatura barroca, e eu acrescento os aspectos de oposição entre a escola barroca e a escola classicista, que a antecede, né? Então, no classicismo você vai ter um antropocentrismo, enquanto no barroco você vai ter um conflito entre a visão antropocêntrica e teocêntrica. Há um equilíbrio dentro da literatura classicista, né? Ele constrói uma narrativa onde as coisas todas estão equilibradas, enquanto que no barroco você vai ter uma oposição entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou seja, um desequilíbrio entre esses dois segmentos. Há no barroco a ideia de conflito entre fé e razão, enquanto no classicismo você tem apenas o racionalismo, né? Você não tem esse aspecto de fé, até porque a definição de fé, segundo o apóstolo Paulo,
na sua carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, para o racionalista clássico, classicista, isso não faz sentido. Ele precisa realmente ter evidências, enquanto que para a fé não há necessidade de evidências, apenas a necessidade da crença, né? O paganismo está presente na literatura classicista e em oposição na literatura barroca você vai ter o cristianismo, né? Você tem uma idealização amorosa, um sensualismo, um sentimento de culpa cristão presente na literatura barroca, enquanto que na literatura classicista você tem aí um neoplatonismo, né? Uma idealização amorosa. Por que esse sentimento de culpa? Porque o homem barroco ele quer amar, ele quer possuir uma mulher, ele quer ter as relações sexuais dele, mas ele tem esse sentimento de culpa de que tudo isso na verdade pode vigorar ou configurar uma ação pecaminosa que o distanciará do seu Criador, né? A forma de fazer a literatura, as duas, tanto a classicista quanto a barroca, elas se igualam no que diz respeito ao gosto pelo soneto. Você vai ter uma presença de soneto tanto no classicismo como no barroco, né? E aí qual é a estrutura básica de um soneto? Um soneto ele é composto de 4 versos, onde você tem ali 4 linhas nas 2 primeiras estrofes, 4 estrofes. As 2 primeiras você tem aí 4 versos, nas 2 últimas você tem 3, então são 2 quartetos e 2 tercetos, uma estrutura fixa que define a presença ou a constituição, né, do soneto, certo? Então as duas optam por trabalhar com soneto. Então os poetas barrocos, eles são sonetistas, né? Agora, no que diz respeito à forma de buscar um equilíbrio formal, isso é apenas dentro do classicismo, enquanto que o oposto do barroco vai ser justamente o gosto por inversões, por construções complexas, por construções raras. O que é que você está querendo dizer com isso? Aquele elemento que dá na França ao barroco o nome de preciosismo. Então, o soneto classicista ele é padrão, né? E ele não tem muito rebuscamento, enquanto que no barroco ele é mais rebuscado, ele é mais exigente do autor, né? É preciso fazer rimas difíceis, rimas raras, para que então ele possa ser melhor aceito, melhor visto. Então há uma preocupação com o fazer literário barroco, não é só em transmitir uma ideia, mas em que essa ideia seja transmitida de uma forma excelente. E aí os autores eles se cobram isso e assim fica demarcada a diferenciação entre a forma de se fazer soneto no classicismo e a forma de se fazer soneto dentro do barroco, certo? Eu espero ter ajudado. Quaisquer dúvidas podem estar colocando para a gente aqui nos comentários do canal, e breve um próximo vídeo falando justamente sobre o barroco no Brasil e abordando um pouco mais da essência dessa linguagem ou dessa literatura de cunho barroco, certo? Agradeço a você que já está acompanhando o nosso trabalho, compartilhando, e peço que quem ainda não está seguindo, ativa aí, se inscreva, ativa o sininho e aguardem os próximos vídeos. Valeu!